A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça, que a paz do nosso Deus esteja sobre a nossa vida nesse dia de hoje e para todos sempre. Amados irmãos, vamos já sem demora iniciar nosso dia com uma oração, pedindo a Deus que tome a direção do nosso dia, da nossa vida, para que tudo nesse dia nos aconteça de bem, em nome de Jesus, que o mal não tenha poder de tirar nossa paz, de tirar nossa alegria, né, amados irmãos? Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Pai, pedindo a Tua presença, pedindo o Teu agir, meu Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque estou viva mais uma vez, Senhor, pela Tua permissão. E aqui, Senhor, estou iniciando meu dia e orando, Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, pela vida de todos os meus familiares e pela vida de cada irmã e irmão aqui deste canal, meu Pai. Através desse canal, meu Deus, desse meio, Senhor, de redes sociais, eu estou apresentando os irmãos e as irmãs que ouvem a oração, que ouvem a palavra do Senhor diariamente. Esteja, meu Deus, com cada irmã, com cada irmão nesse dia, e que, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, se havia algum mal planejado, se havia uma cilada, uma armadilha, uma arma preparada do inimigo contra as nossas vidas, eu peço em nome de Jesus Cristo que caia por terra todo o mal, e que o nosso dia seja um dia de vitória, um dia de livramento, um dia de prosperidade, um dia de paz. Assim, meu Deus, eu oro por todos os ouvintes aqui deste canal, por toda a minha vida e toda a minha casa. Eu oro e peço ao Senhor e já agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço a vocês que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a oração através desse canal, amados, se inscreva, amados irmãos, nesse canal, ativa o sininho de notificações todas, para que vocês sejam sempre avisados quando eu estiver aqui ponhando um vídeo, ponhando uma reflexão, ponhando um versículo bíblico, né? Igual me proponho esta semana que iniciamos, fazer um dia sim, um dia não, entrar ao vivo às 18 horas e 30 minutos, todos os dias entrar ao vivo, amados irmãos. Eu quero tentar, pelo menos, né? Fazer uma oração com os irmãos, deixar ali uma reflexão da palavra de Deus e orarmos pela nossa noite. Todos os dias, 18h30, eu quero conseguir entrar, amados, ali, que eu já estou aprendendo a mexer com a tecnologia, né? Tô chegando lá, né? Mas eu quero fazer uma oração todos os dias, 6 horas e 30 minutos da tarde com os irmãos e deixar ali um versículo bíblico, né, para os irmãos. Eu peço que os irmãos estejam sempre, amados, a acompanhar a palavra de Deus e a compartilhar com mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, porque a palavra de Deus é algo, amados, que é uma coisa de muito valor, que não tem dinheiro que pague. O conhecimento que nós temos de Deus para nossa vida não tem o que pague. O que nós aprendemos de Deus, amados, ninguém nunca vai tirar de nós. E nós vamos ter isso sempre para nós lutar pelo nosso favor e para nós poder lutar contra os inimigos e adversidades que o inimigo causa na nossa vida. Amém? Então vamos lá, amados irmãos, para a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que não levem em conta meus Deus cabelos aqui, mas é que eu tô com o meu ventilador ligado, né? Então não tem fiozinho de cabelo que pare no lugar, né? Porque é necessário o ventilador ligado, porque o calor, eu não sei se tá em todos os estados, todas as cidades, o calor terrível, mas aqui no Paraná, na minha cidade aqui, tá terrível, amados. Já é a volta do Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Porque nós sabemos que o finzinho do mês de fevereiro geralmente já começa a dar uma refrescada, né? Começa a dar uma esfriadinha, né? Já no finzinho de fevereiro. Mas aqui tá terrível, amados. Dá a impressão que parece que agora esquentou mais ainda, sabe? A volta do Senhor Jesus Cristo está bem próxima. A cada sinais que acontece, a cada coisa que acontece, nós enxergamos, Deus traz a nossa tona que a vinda do Senhor está próxima, né, amados?
as terras já não frutificam mais, não dão frutos como antes, né? Porque as estações do ano estão todas misturadas. No inverno já tem o verão, já tem a primavera, na primavera já tem o frio, já tem o verão. Então já está tudo desregulado. E a palavra de Deus nos diz, né? Está escrito que no final do tempo as estações não seriam mais iguais, seriam todas misturadas. Já está acontecendo, né, amados? Então nós estamos vendo que a volta do Senhor Jesus Cristo está bem próxima, amados. Quanto menos nós esperarmos, um dia nós podemos ter a surpresa de nós ouvir as trombetas tocando lá no céu e Jesus vindo arrebatar sua igreja, né? Por isso nós devemos estar preparados, irmãos. Nós devemos estar preparados dia e noite, vigiando dia e noite, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai vir. Para que nós não seja pegado despreparado, nós temos que estar vigiando dia e noite, sempre de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, amados. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje é um pouquinho lá no livro de Jó. Está lá em Jó 42, no 10 em diante. Vamos ler alguns versículos só para nós compreender. Livro de Jó 40, do 10 em diante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor o acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e o adoraram, e condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E de cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve, 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas, e 2 de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Quesia, o nome da terceira que querem Apuque, né? Então, amados irmãos, só até aqui é necessário que nós leia para nós compreender. O que nós limos aqui no início, né, no primeiro versículo que nós limos, é que Deus virou o cativeiro de Jó. E nós aprendimos aqui nesta palavra que Jó foi abençoado muitas vezes mais do que ele já era abençoado. Amados, todos aqui nós conhecemos a história de Jó, a passagem de Jó, né? Jó era um homem certo, temente a Deus, reto nos caminhos de Deus, que se desviava das coisas erradas. Sabemos, né, todos conhecem a história de Jó, que Jó passou a maior das provações na face da terra. Jó foi provado de uma maneira, amados, que se nós formos provados a metade que Jó foi, nós não suportamos a luta. E ele suportou, sendo que ele continuou adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, dando culto ao Senhor todos os dias. Jó não entristeceu a Deus, Jó não brigou com Deus, não xingou Deus, não falou palavrão. Porque Jó tinha nos seus pensamentos, na sua mente, no seu coração, Jó tinha consigo mesmo: eu amo e adoro Deus pelo que Ele é, Deus, Criador do céu, da terra, Criador meu. Jó não amava, não glorificava, não adorava a Deus porque Deus dava riquezas a ele, não. Jó era muito rico, era muito próspero, era muito feliz, tinha uma família feliz. Ele agradecia a Deus todos os dias pelos bens, pelas coisas que ele tinha, mas ele amava e adorava a Deus não pelo que ele tinha, não pelas coisas que ele tinha. Ele amava e adorava a Deus por ser Deus, o Criador, por ser o Criador da sua vida. Pela grandeza de Deus que Jó adorava, não era pelo que Deus dava a ele.
Então, um dia nós sabemos que Deus perguntou a Satanás: tem observado meu servo Jó? Um homem reto e íntegro que se desvia do mal? Sabemos que Satanás jogou na cara de Deus que Jó, claro que ele serve e adora o Senhor, pois ele é rico, não lhe falta nada, ele só prospera, ele só cresce diariamente, não falta nada, ele é feliz, ele tem família feliz. Como ele não vai adorar o Senhor? Aí Satanás disse ao Senhor: experimenta tirar o que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. Então Deus, como sabia que de verdade Jó adorava de coração, independente do que ele tinha, Jó disse a Satanás: toca então em tudo que ele tem, só poupe a alma dele, porque a alma dele me pertence. No mais pode tocar. Sabemos, amados, que o inimigo chegou e tocou em tudo que Jó tinha, porque Deus permitiu, para mostrar para Satanás que Satanás estava errado em respeito de Jó. Porque Satanás disse para Deus que Jó amava e adorava a Deus porque Deus dava tudo para Jó. E não era verdade. Deus sabia que Jó adorava e amava a Deus de amor, de coração mesmo. Não era em troca de nada. Deus permitiu o inimigo tocar em Jó. O inimigo matou todos os filhos de Jó com uma tempestade. Deu uma tempestade, os filhos de Jó estavam festejando em uma casa, caiu aquela casa toda e matou todos os filhos de Jó numa vez só. Deu uma tempestade tão grande que matou todos os animais de Jó, ovelhas, camelo, bois, todos. Amados irmãos, em pouco tempo Jó ficou pobre, miserável, sem gado, sem fazenda, sem filhos, sem dinheiro, sem nada. Se não bastasse Jó ficar na miséria, ainda Satanás não ficou satisfeito com isso, porque Jó perdeu os seus filhos. Mas louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Jó perdeu suas riquezas, suas fazendas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Então Jó não parava de louvar e glorificar Deus. Por quê? Porque Jó tinha no coração: se eu tiver as coisas, Deus é Deus. Se eu não tiver, Ele é Deus. Ele adorava Deus de coração, porque ele amava de verdade, sem troca de nada. Ele amava Deus. Então, se não bastasse tudo isso, o inimigo veio e colocou lepra no corpo de Jó. Jó ficou coberto de ferida, diz a palavra de Deus, desde a cabeça aos pés de Jó. Tomou conta de ferida e Jó se coçava daquelas lepras com um caco de telha, sanguentava todo, de tanto que ele coçava, ele raspava aquelas feridas com um caco de telha, ele se coçava de noite. Jó ficou na ruína, amados. Não bastasse estar pobre, miserável ainda, ele ficou doente, ele ficou podre, ele apodrecia de lepra. Satanás colocou a lepra. E diz a palavra de Deus que Jó não blasfemou contra Deus. Jó continuou adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor todos os dias. Ele se coçando ali, todo ensanguentado, e glorificado seja o nome de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Continuava adorando a Deus. Diz a palavra de Deus, nos ensina, amados, que até alguns amigos de Jó, algumas pessoas diziam assim, de certo que Jó pecou contra Deus. Jó fez um pecado muito terrível aos olhos de Deus, que Deus mandou esse castigo para Jó. Por isso que nós vemos, amados, que nós não podemos julgar a vida de ninguém, porque ninguém sabe de nada nessa face da terra. Nós sabemos apenas o básico. Pessoas julgavam assim, dizendo: Jó pecou, Jó cometeu o terrível pecado, porque Deus permitiu tudo isso para ele, para pagar pelo pecado que ele fez. E a palavra nos ensina que Jó não cometeu pecado algum. Jó era adorável a Deus. Deus permitiu o inimigo tocar em Jó e em tudo que Jó tinha, para mostrar para Satanás que Jó amava a Deus de verdade, independente de coisas, independente de bênção, independente do agir de Deus na vida dele. Ele amava a Deus de coração. E Deus provou para Satanás e provou para o mundo inteiro, porque hoje estamos aqui lendo essa palavra, lendo essa história linda, maravilhosa na Bíblia.
Porque Deus nos ensinou que é possível amar a Deus de fato e verdade, porque Jó o amava. E Deus nos provou aqui que o Satanás só toca na vida de alguém, só toca na família de alguém com a permissão de Deus, porque se Deus não permitir, ele não pode tocar. Pode ser irmãos e irmãs que estejam me ouvindo que digam, mas se Deus permite Satanás tocar na vida dos outros, Deus permite? Por várias maneiras, por vários motivos, há muitos motivos. Primeiro motivo é que se a pessoa não está na presença de Deus, não quer nada com Deus, está largada e quer servir Satanás mesmo, não está se importando com Deus, então Deus deixa que o inimigo faça o que quiser com essa pessoa, para ver se essa pessoa se toca e volta para Deus. Depois, muitas das vezes, Deus quer provar para o inimigo que aquela pessoa ama a Deus de verdade e que ela não vai blasfemar, que ela não vai cair, que ela não vai entristecer a Deus. E muitas das vezes Deus nos prova para Ele mesmo ter a certeza de que nós estamos servindo, adorando Ele de verdade, e que isso não é só em troca, isso não é só em favor das coisas que nós buscamos dele. Às vezes Deus nos coloca à prova para ver se até que ponto nós amamos a Ele, até que ponto nós servimos a Ele, até que ponto eu confio nele. Ele permite. Então, amados, Deus nos ensinou através da palavra de Jó, depois de todas essas provas que Jó passou, Deus nos ensina através da palavra dele que Jó foi um homem muito abençoado. Deus retribuiu em dobro tudo que o inimigo tinha tirado de Jó. Ele teve em dobro todas as riquezas e fazenda. Ele teve todos os filhos que ele tinha perdido. Ele perdeu 10 filhos de uma bordoada só. Deus retribuiu os filhos para Jó. E ele teve filhos e filhas que diz a palavra de Deus que eram os rapazes, as moças mais lindos da face da terra. Deus retribuiu tudo isso para Jó. Deus retribuiu a saúde para Jó, porque diz a palavra de Deus que até a própria esposa de Jó, ela disse para Jó: você ainda bendiz esse homem, esse Deus? Você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Imagina a situação que chegou Jó, amados. E muitas das vezes, amados irmãos, nós não chegamos a ficar leproso. Muitas das vezes nós não chegamos a ficar passando fome na miséria. Nos sobrevém algum probleminha. Nos sobrevém o mínimo. E nós já dizemos: não vou mais na igreja. Não quero mais servir esse Deus não existe. Esse Deus não está nem aí para minha vida. Perdi o meu emprego, Deus permitiu sair do meu emprego. Se Ele é Deus, se eu estou servindo a Deus, Ele não podia permitir isso na minha vida. Deus não podia permitir que eu ganhasse a conta. Deus não podia permitir que eu ficasse doente. E daí por que dizem que se Deus faz e desfaz na minha vida, não está fazendo nada? É isso que nós temos que entender, amados. Se nós chegarmos a esta conclusão quando acontece algo na nossa vida, é porque nós não estamos adorando nem servindo a Deus de coração. Eu não estou adorando nem servindo a Deus porque Ele é Deus. Eu estou adorando e servindo a Deus em favor, interessada no que Deus pode me dar, interessado nas bênçãos, interessado nas vitórias, interessado em bens que eu vou buscar de Deus. Então eu não estou amando e adorando a Deus, eu estou trocando favores. E Deus não precisa disso, amados. Deus não precisa fazer troca de favores comigo e nem com ninguém. Deus não precisa trocar favores para mim e adorar e servir a Ele. Deus não precisa. Deus já tem todos os anjos, milhares e milhares de anjos adorando e servindo a Ele 24 horas no céu. Ele nos criou para ser adorador dele aqui na terra. Mas nós temos que querer adorar e servir a Ele de coração. Ele nos criou para isso. Porém, Ele nos deu um livre-arbítrio para mim querer servir e adorar Ele ou não. Mas se eu não servir e não adorar a Deus, amados, para Ele não vai fazer diferença nenhuma. Mesmo porque a gente compreende pela palavra de Deus que se Deus me abençoar, se Deus me curar, se Deus me salvar, Ele é Deus poderoso. Se Ele não me curar, se Ele não me salvar, se Ele não fizer nada por mim,
Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Não é eu amar, adorar ou não amar ou abominar Deus que vai mudar Deus. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem o poder. Ninguém pode mudar Deus. Ninguém pode mudar os pensamentos, nada de Deus. A única maneira que nós temos de mudar a Deus, de mudar os pensamentos de Deus, de mudar as atitudes de Deus, é com o nosso agir diante da fidelidade, da obediência, do temor. Deus pode sentir mais compaixão de nós, sentir mais prazer em nós, sentir mais gosto na nossa vida. Mas dizer que eu vou mudar Deus de ser Deus ou menos Deus, amados, ninguém pode. Então, amados, o que Deus nos ensina através dessa palavra? Nós temos que aprender, amados irmãos, que Deus nos criou para nós ser verdadeiros adoradores dele na terra. Eu tenho que adorar o meu Deus, servir ao meu Deus com alegria. Se eu estou farta, se eu estou cheia de bonança, se eu tenho uma fartura de riqueza, de dinheiro, de bens na minha vida, se eu estou saudável, eu tenho que servir e adorar o meu Deus. Se eu, porém, estiver doente, estiver enferma, estiver pobre, estiver na miséria, eu tenho que continuar amando e adorando esse meu Deus. Porque Ele é Deus. Ele não tem dever nem obrigação de fazer nada por mim. Agora, se eu já adoro e sirvo a Deus só quando está tudo bem, quando não está tudo bem, eu já fico quieta no meu canto de força virada, então eu não amo Deus, eu não amo. Se eu mesmo posso notar que eu não amo, então quanto mais a Deus. Então, para me agradar o meu Deus, amados, para me servir o meu Deus com alegria, para me adorar, agradar o meu Deus, que Ele enxergue em mim, eu tenho que amar, adorar, servir o meu Deus de todo o meu coração, todos os dias da minha vida, independente da situação, das circunstâncias que eu estou vivendo. Se eu estou tendo problemas, louvado seja Deus igual, porque Deus não tem culpa dos meus problemas. Deus não tem culpa dos problemas familiares. Deus não tem culpa dos problemas no casamento. Mesmo porque, quantos de nós aqui oremos para Deus e dissemos: Deus me deu um esposo, Deus me deu uma esposa? Quantos de nós aqui que Deus deu o homem e a mulher para nós e nós dissemos: ah, Senhor, eu não quero esse é feio, eu quero outro. Aí depois vem os problemas no casamento, vem, né, as traições, vem as brigas, vem os vícios. Aí fica reclamando com Deus: Deus, o Senhor não transforma meu marido, se o Senhor não transformar minha esposa, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fazer uma obra no meu marido, eu vou largar dele, eu vou separar dele. Mas e que culpa Deus tem do nosso casamento? Que culpa que o Senhor tem das nossas escolhas? Se somos nós que escolhemos mal. Muitas das vezes, Deus manda nós vá por aqui, nós não, eu quero ir por aqui. Deus diz: não, tá aqui, tua bênção é essa. Ah, Senhor, eu não quero essa, eu quero aquela. Aí depois vem os problemas, vem as lutas, vem os acontecimentos. E aí ainda queremos cobrar de Deus, ainda obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus não tem obrigação. Muitas das vezes Deus, eu imagino que fica até dizendo: mas se você tivesse pegado o que eu te dei, estava livre disso. Às vezes Deus diz: mas se você fosse pelo caminho que eu te mandei, você não estava vivendo essa situação. E ainda nós queremos cobrar de Deus, exigir de Deus. Então, amados, veja o quanto que nós somos mal agradecidos nós somos. Nós somos mal comportados. Nós somos mal agradecidos. Nós fazemos errado, nós buscamos errado, nós planejamos errado e ainda queremos cobrar de Deus. Ainda queremos dizer que Deus é o culpado. Se Deus não abençoar a minha vida, se Deus não abençoar meu casamento, eu nem vou mais na igreja, nem vou falar mais de Deus. Ah, mas se Deus não abrir as portas, não prosperar a minha vida, eu nem vou ficar mais falando a palavra de Deus, porque como que eu vou ficar falando que Deus faz, se Deus não está fazendo na minha vida? Só porque às vezes algo assim aconteceu. Imagine como que Deus não se sente, né, amados irmãos? Eu imagino que Deus se sente triste. Deus se sente, nossa,
né? Não que Deus se sente infeliz pela nossa vida, porque quem somos nós para causar infelicidade em Deus? Nós não somos nada. A palavra de Deus diz que nós não somos nada diante de Deus. Mas Deus, certo, fica pensando com o nosso comportamento, né? Misericórdia, né? Comportamento feio. Então, amados irmãos, nós temos que adorar e servir o nosso Deus de coração. Porque através de nós estar adorando e servindo a Deus de coração, Deus enxerga em nós, Deus enxerga temor, obediência, amor, compaixão, humildade. Aí Ele vem e abençoa as nossas vidas, de acordo com nós vamos orando e buscando, Ele vai nos servindo. Mas é porque Ele enxerga em nós fidelidade e merecimento, mas não que nós provoque isso em Deus à força. Porque ninguém pode mais do que Deus. E muitas das vezes, amados, a prova que nos vem, às vezes Deus permite, né? Que o inimigo coloque uma enfermidade ou em nós, ou em um familiar nosso. Às vezes Deus permite uma pessoa ficar desempregada um certo tempo. Às vezes Deus permite, amados, para ver nós ficar na dependência de Deus. Não é isso para humilhar ninguém, porque Deus não humilha ninguém. Deus não humilha ninguém. Mas Deus permite isso para ver até onde nós amamos e servimos a Ele. Até onde vai a minha fidelidade, o meu respeito para com Deus. E se eu passar por esta prova, cantando, glorificando o nome de Deus, dando testemunho, adorando a Deus, quando eu vencer esta prova, que vai ter um fim, porque toda prova tem um começo e um fim, eu vou dar de cara com a minha vitória. Quando eu der de cara com a minha vitória lá na frente, eu vou ter, muito mais motivo para glorificar o meu Deus. Mas então eu não entristeci meu Deus, eu não mudei os planos de Deus a meu favor, porque eu não entristeci a Ele. Eu estava na prova, mas eu estava louvando, eu estava glorificando, eu estava bendizendo o nome do Senhor. É assim que Deus quer que nós sejamos, amados. Porque Deus nunca vai permitir uma prova maior do que nós possamos suportar. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece até onde a nossa força vai. Ele nos prova muitas das vezes para provar para o inimigo ou às vezes para Ele mesmo. Até onde nós o amamos e até onde nós o adoramos. E se de fato é de coração que nós amamos e adoramos. Amém? Receba, amada irmã, esta palavra no teu coração. Se porventura você é uma dessas que está passando por prova, está passando por luta, está passando pelo tempo de Deus, aguarda em Deus a tua vitória. Não blasfeme, não critique, não fale mal de Deus, não julgue Deus, não brigue com Deus, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Mas passe pela prova glorificando, bendizendo, adorando a Deus. Aceite a prova que vem de Deus, porque isso vem para futuramente você ser restaurada, ser renovada, para futuramente você ter experiências para contar para outras pessoas. Deus não faz nada na nossa vida para que não sirva de testemunho. Tudo que Deus permite na nossa vida é para nós dar testemunho daquilo que nós vivemos. Amém? Vamos orar a Deus e pedir força, pedir graça, pedir revestimento para nós vencer as lutas. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu me coloco na presença do Senhor. Aqui, meu Deus, agradecendo ao Senhor por esta palavra. E peço, meu Deus, que o Senhor venha consagrar, meu Deus, este vídeo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que esta palavra, meu Pai, este vídeo vá a muitos lugares, vá a muitos corações, a muitas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Envia este vídeo, meu Pai, a milhares e milhares de nações, de pessoas, Pai. E que esta palavra possa surtir, meu Pai, muito efeito, possa surtir, meu Pai, muita salvação, muita libertação, muita fortaleza em vida de pessoas. Vai ao encontro, meu Pai, das vidas que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra.
Ajuda, meu Deus, esses irmãos que estão passando pela prova. Ajuda esses irmãos que estão passando, meu Pai, por momentos difíceis, Pai. Aonde o inimigo vem soprar na mente dessas pessoas para elas blasfemar, para elas entristecerem, para elas chutarem um balde. Seja repreendido, inimigo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dê força, fortalece esta irmã, fortalece este irmão espiritualmente. Injete o ânimo, a graça sobre esta vida e dai força, Pai, para esses irmãos suportarem a prova e a luta, para que eles venham ter testemunhos, meu Pai, para contar das grandezas e do agir do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Tenha um bom dia, amado. Em nome de Jesus.